E nós vamos abrir o programa desta sexta-feira falando do Vasco da Gama. Pois é, nas últimas horas o Vasco anunciou a demissão do diretor de futebol, do diretor executivo Alexandre Matos. Ele já foi comunicado pela SAF, deixa o clube 100 dias após a sua chegada ao Rio de Janeiro. E, de acordo com informações do GE, dos colegas que cobrem o dia a dia do Vasco, a SAF entendeu que houve quebra de confiança na relação com o diretor de futebol. Havia uma insatisfação com a forma como ele vinha se comportando nos bastidores. O balanço da janela de transferências, tão criticado aí pelo torcedor do Vasco, não pesou na decisão da SAF. O diretor esportivo deixa o clube, portanto, 100 dias após a chegada ao Rio de Janeiro. E o Alexandre Matos se posicionou através das redes sociais. Nós temos aqui a arte, a postagem do Alexandre Matos nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: essa é a versão do diretor de futebol Alexandre Matos, com passagens aí pelo Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Começou a carreira lá no América, né? Trabalhou nos 3 de Minas, Palmeiras, e aí estava trabalhando no Vasco da Gama desde o início da temporada, finalzinho, né, de 2023, agora começo de 2024. Tá aí, abre aspas para Alexandre Matos. Desde quando comecei meu trabalho no Vasco, venho conversando com os controladores da SAF do Vasco e a 777 Partners. Coloquei, como sempre fiz, as necessidades do nosso dia a dia de trabalho, agilidade na tomada de posição, até pela concorrência que existe no mercado do futebol. Ficou claro que existem divergências em várias situações de como pensamos o futebol. E desta forma fui comunicado que não seguiremos com o projeto e trabalho. Quero desde já agradecer a todos os profissionais com quem tive a oportunidade de trabalhar nesse período. Membros da comissão técnica, atletas, todos os funcionários do Vasco e a torcida que sempre respeitou o meu trabalho e que nos incentivou em cada momento ou jogo. Desejo a todos muita sorte, fecha aspas. Tá aí a declaração do Alexandre Matos. Agora a versão da SAF, a versão do Vasco. Na figura do Lúcio Barbosa, CEO da SAF do Vasco, nós temos a sonora do Lúcio Barbosa. Então vamos conferir o Lúcio Barbosa, CEO da SAF do Vasco, fala, e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. E gostaria de agradecer e comunicar, como vocês já devem saber, o desligamento do diretor de futebol Alexandre Matos, um dos maiores diretores do Brasil. Mas realmente houve uma quebra de confiança e sem confiança a gente não consegue seguir com o trabalho, infelizmente. A gente conversou hoje lá no CT. Acho que foi uma conjunção de fatores, mas o principal que eu posso citar aqui é realmente a quebra de confiança, como aconteceu. Foi exatamente isso que eu falei para ele hoje. Vocês acompanharam aí o que aconteceu, então a gente não precisa entrar em todos os detalhes. E a gente não vai citar mais detalhes até em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico, e eu tenho certeza que o Alexandre ele entendeu. A gente tinha conversado ontem já por telefone e hoje a conversa foi pessoal, então o principal motivo de fato foi a quebra de confiança. O Vasco fala em quebra de confiança. O Alexandre Matos deu a sua versão de incompatibilidade de ideias com a SAF do Vasco. Enfim, muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Bem-vindo ao Bate Pronto da Jovem Pan. O que dizer desse movimento da SAF do Vasco? Agora o Alexandre Matos deixando o Vasco da Gama. Vanderlei. Boa tarde para você, Pedro Marques, para o Flávio Prada, para o nosso Mauro César Pereira, para vocês todos que estão nos acompanhando. Em algumas situações, a gente pode fazer uma figuração de linguagem. O avião nunca cai por um defeito só. É um conjunto de defeitos, né, que pode provocar a queda de um avião. Nesse caso aí do Alexandre, eu uso isso, porque nessa declaração do diretor, ele coloca submotivos, né, um pacotão de motivos, pelo que a gente entendeu no que ele falou, e citou o principal, uma quebra de confiança. Eu imagino que isso esteja se arrastando já há algum tempo, eu não conheço todos os detalhes, mas para acontecer essa demissão, essa rota de colisão aconteceu entre uma pessoa que tem um cargo importante e a direção, pensando de forma diferente, as coisas não encaixavam. Ele, pelo que falou, estava entendendo que, além de não ser atendido, existia uma grande morosidade em responder o pleito que ele apresentava. Enfim, é a saída de um profissional conhecido no mercado e
que tenha boa sorte. Eu não tenho detalhes profundos sobre isso, mas claramente dirigentes não se entendendo e prevalece o poder maior do clube. A burocracia na contratação de reforços foi o primeiro problema na relação Alexandre Matos e Vasco da Gama, né? Porque dos nomes apresentados pelo dirigente, poucos tiveram o ok do grupo. Havia confiança no trabalho do diretor, por se tratar de um nome experiente, com uma carreira vitoriosa. Passei aqui o currículo até do Alexandre Matos. Apesar disso, a janela teve pouca influência na demissão. A janela de transferências, as contratações, o torcedor do Vasco está criticando as contratações feitas aí pelo Alexandre Matos, pelo departamento de futebol, mas, de acordo com as informações de quem cobre o clube, isso não teve influência para a demissão do Alexandre Matos. No início de fevereiro, uma entrevista do diretor durante a apresentação de 4 jogadores causou um mal-estar dentro do clube. Matos citou vetos constantes da 777 a nomes de potenciais reforços sugeridos por ele. Disse que gostaria de ser mais agressivo no mercado e não escondeu o incômodo com a demora no processo interno de contratações. Os reforços da era Matos: o goleiro Kehler, os zagueiros João Vitor e Rojas, o lateral esquerdo Vitor Luiz, os volantes Galdames e Sforza e os atacantes Adson, David e Cleiton Silva. O ápice da insatisfação foi o vazamento na quarta-feira de prints de uma conversa de Alexandre Matos com um jornalista em que ele explicava o motivo de não ter contratado o atacante André Silva, que foi contratado pelo São Paulo, né, nessa janela de transferências. Essa exposição de informações incomodou profundamente, né, a SAF do Vasco. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Alexandre Matos demitido pelo Vasco. Mauro. Já havia um desgaste bem grande entre as partes, né? Isso não é exatamente uma novidade. O que eu sei aí é que o Vasco, a SAF do Vasco, né? Os donos do futebol do Vasco, eles têm uma preferência por jogadores de um determinado perfil, jogadores jovens, jogadores que possam ser negociados. O Matos teria interesse em levar jogadores, alguns mais experientes, que não passariam pelo crivo, por exemplo, Scarpa, quando estava lá na Inglaterra. Não, o Scarpa já tem 30 anos, aí, em tese, né? Não, mas você precisa de jogadores mais experientes para ter um time mais encorpado e fazer os jovens se valorizarem. Se eu tenho um Scarpa dando assistência, eu tenho um bom jovem centroavante, vai fazer mais gols. Então, esse era mais... Estou dando só um exemplo, tá, gente? O Scarpa foi um jogador que passou lá pela cabeça do dirigente, pelo que eu soube. E então havia um embate aí. Eu acho que o mais importante do que a simples troca é o torcedor do Vasco entender o seguinte: os interesses da 777 estão acima dos interesses do Vasco. Simples assim. Porque a 777 é dona do Vasco. Então ela vai fazer o que ela acha mais interessante para ela, não obrigatoriamente para o Vasco. O compromisso dela é com ela. Ou alguém tem dúvida? Você compra um clube de futebol. Se você achar, se amanhã a 777 pensar, não, eu quero fazer do Vasco campeão da Libertadores e vou investir para isso. Ok. Vou formar um time cascudo, jogadores prontos e tal. Não me importa se vou vender jogador, se vou ganhar, lucrar nas negociações. Quero fazer do Vasco campeão. E a partir daqui eu vou projetar jogadores. Ok. Mas se ela pensar, não, só quero aqui fazer contratações de jogadores que possam render tecnicamente e depois eu possa negociar para fazer a roda girar. E isso é perfeitamente legítimo. Ela é a dona, ela faz o que ela quer. Quando você é dono de um negócio, você faz o que você quer, né? E o Vasco tem 30% só, 70% é da 777. Isso vale para todas as SAFs, né, gente? Todas as SAFs. Se amanhã o Grupo City resolver que o Grupo City só tem um time que realmente manda e é muito competitivo em todos os que ele possui pelo mundo, o Manchester City. Os outros todos, pode ver, nenhum deles é super competitivo dentro do seu universo, do seu campeonato. O City é uma exceção. Se amanhã eles resolverem que o Bahia vai ser o melhor time do Brasil e vão trabalhar por isso, vai contratar pesado. Se acharem que não, meio de tabela, tá bom pro Bahia, uma vaguinha Libertadores está excelente, o Bahia vai fazer esse papel. Eles é que decidem. Botafogo com o John Textor, e assim vai. E assim vai. O Atlético Mineiro agora demitiu o Felipão. Quem decide? São os donos do Atlético, no Verosaf. É assim que funciona. Acho que esse é um ponto que o torcedor precisa entender. Não estou aqui defendendo nem o Matos, nem criticando a empresa, ou ao contrário, apenas tentando colocar uma luz aí, porque eu vejo muitas discussões que passam à margem dessa realidade, que é um pouco dura para o torcedor, mas é uma realidade. Os interesses da empresa
Se não forem, não tiverem, digamos assim, uma proximidade, não coincidirem com os interesses do torcedor, que o torcedor quer o quê? Quer um time forte ser campeão. Só isso que eu quero, mais nada, não interessa o resto. Se a empresa tiver outros objetivos, como fazer bons negócios, valorizar jogador, vender jogador, para poder, de repente, viabilizar projetos maiores em função de necessidades até de correções dentro do clube, vai ser o que ela decidir. Repito, ela tem 70%. O Vasco, clube antigo, social, tem 30% do futebol. Então, não manda. O Pedrinho é o presidente. Ele não pode fazer nada. Ele pode negociar, ele pode impressionar, ele pode, né, agir ali de uma outra, mas ele não tem poder de decisão. Essa é uma realidade e o torcedor, às vezes, custa entender isso. A última palavra não é dele. E chamou a atenção ele ter citado o compliance e o departamento jurídico. Não era, digamos assim, para encaixar esses dois setores nesse momento de informar sobre a saída do dirigente. O compliance, entre uma das regras, fazer cumprir regras, né, de gestão, e o departamento jurídico avaliar o que é legal, o que é ilegal. Então, só isso. Eu entendo que isso, por isso que eu falei que deve ter sido um pacote de motivos. Eu também não estou avaliando quem está certo e quem está errado, mas é um pacote de motivos, uma rota de colisão, e quem manda mais tomou essa decisão. É isso. Flávio Prado, muito boa tarde para você. O que falar da saída de Alexandre Matos do Vasco da Gama, Flávio? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Olha, é normal, né? Esse movimento do mercado, anormal foi a maneira como o rapaz da Seven se manifestou, né? Quebra de confiança e tal. Não é muito normal que fale esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Enfim, faz parte do negócio. O Alexandre Matos nunca escondeu de ninguém que ele trabalha agressivamente mesmo. Eu lembro quando o Paulo Nobre quis fazer aquela mudança no Palmeiras, ele trouxe o Alexandre Matos. Trouxe e foi apresentado como um grande atacante. Isso aí. É verdade. O primeiro trabalho dele era com o Bruno Nora, que era uma coisa mais, né? Vamos economizar aqui depois. Ele trouxe o Alexandre Matos. E chegou um momento que o Alexandre Matos estava muito caro. Então faz parte do negócio. Eu só achei estranho essa manifestação, quebra de confiança. Acho que era muito bom explicar esse tipo de coisa, né? Fica muito no ar, né? O que é quebra de confiança? Não cumpriu alguma ordem da diretoria? Teve alguma coisa desonesta? É esquisito, né? Fica muito vazio isso. Só isso. O resto, um movimento normal de mercado. O Alexandre daqui a pouco trabalha em outro lugar, o Vasco vai colocar outro profissional e tá tudo certo. Sobre isso, Flávio, eu estou até buscando quem deu essa informação, mas saiu nas últimas horas que algum colega publicou de que o Alexandre Matos teria se candidatado a algumas vagas enquanto estava ali como diretor do Vasco, né? Em outros clubes. Em clubes e também na seleção. Parece que quando abriu aquela vaga que hoje foi ocupada pelo Rodrigo Caetano, ele se colocou à disposição para assumir a CBF. Teve um colega que chegou a publicar essa informação. E até no Corinthians, antes do Corinthians anunciar o Fabinho Soldado, ele chegou também a se colocar como opção. Enfim, penso eu, né? Decepcionado com o trabalho dele no Vasco, procurou outras opções no mercado de trabalho, no mercado aqui do futebol brasileiro. Enfim. Pode ser, uma hipótese. Enfim. Por isso que é legal explicar. Porque a quebra de confiança é perigoso, né? O cara pegou algum dinheiro, o cara gastou a lei. Entendeu? Quebra de confiança. O colega Gilmar Ferreira, do Jornal Extra. Gilmar. Legal. Pelo menos, assim, sabe? Trouxe essa explicação mais clara, né? Eu entendi, Flávio, que essa quebra de confiança pode surgir outro fato, entenda bem. Dessas imagens, das postagens. Dos prints também. Eu acho que foi isso, que ele teria relatado ali algumas coisas muito internas e que, segundo a direção do Vasco, foi a gota d'água. Pronto, é isso. Mas eu prefiro pegar isso e também aquilo que foi definido como submotivos, né? Um pacotão de motivos. Enfim, rota de colisão, os caras não estavam se entendendo, um falava uma coisa, outro falava outra, é isso que deve ter acontecido. Agora, citar o compliance e o departamento jurídico, aí poderia mesmo fazer um esclarecimento maior sobre isso. Os reforços contratados na era Matos, no Vasco da Gama. O goleiro Kehler, o zagueiro João Vitor e Rojas, o lateral esquerdo Vitor Luiz, os volantes Galdames e Esforza e os atacantes Adson, David e Cleiton Silva.
Tem muito torcedor do Vasco, Mauro, criticando essas contratações, essa janela do Vasco. Esse processo de contratações do Vasco também precisa ser questionado ou não? Ah, muito. Eu acho que tem muitos jogadores do Vasco ali. Por dar um exemplo, o Rossi está no elenco do Vasco. O Rossi era do tempo do Vasco que brigava para não cair. Aí o Vasco virou SAF para não brigar, para não cair. O Rossi está lá de novo. Quer dizer, eu não entendo. Assim, tem mais jogadores ali bem questionáveis. E assim, o coletivo está muito ruim. O Vasco está jogando muito mal. As partidas contra a Água Santa e as duas contra o Nova Iguaçu foram assustadoras. Péssimos jogos, péssimas atuações, time vulnerável, exposto. O goleiro foi parar na seleção de tantas defesas que fez contra o Nova Iguaçu. Negócio impressionante. O Nova Iguaçu convocou, entre aspas, o Léo Jardim. Fez 12 defesas num jogo com o Nova Iguaçu, pô. Como é que você toma 12 chutes no gol do Nova Iguaçu? O goleiro tem que fazer 12 defesas, algumas dificílimas. O Dorival falou, convoca o homem. Põe para treinar contra o Nova Iguaçu, a seleção brasileira. Pelo menos faz o goleiro trabalhar, né? Um negócio impressionante isso aí. Isso evidencia que o time tem muitos problemas. O trabalho do Ramon Dias precisa de um rumo. E tem contratações ali questionáveis, sem dúvida alguma. E o que se prometeu ao torcedor foi outra coisa, né? Foi um time forte, competitivo, que não ia ter mais a diferença financeira, a disparidade financeira em relação ao Flamengo. Isso tudo foi dito lá atrás, mas não é o que está se vendo, não. E eu acho que o início do Campeonato Brasileiro, se o campeonato começar, o Vasco jogando da maneira que encerrou o estadual, vai ser briga para não ficar no Z4. Jogando essa bola, jogar melhor, claro, vai fazer uma campanha melhor. Mas jogar a bolinha que jogou nos últimos jogos ali contra Água Santa e Nova Iguaçu, 3 jogos, né? E vai sofrer lá embaixo. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Flávio Prado, tá aí, as contratações do Vasco da Gama, o torcedor questionando essas contratações e o Vasco que caiu para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, Flávio. Quase pro Água Santa, né? Eu, se fosse torcedor, eu também contestaria. Realmente, o time do Vasco é bem feinho, né? É bem ruinzinho. Porque nós estamos falando de um time que tinha expectativa da SAF. O Mauro falou, a SAF ela faz do jeito que ela achar que deve. Mas você tem expectativa de alguma coisa, né? Um pouco mais imponente e tal. O time do Vasco é fraco. Ele teve sempre na parte de baixo o ano passado. Esse ano ele começou dessa forma aí, né? Caramba, gente, ser eliminado pelo Nova Iguaçu e da maneira que foi, merecida. Não é ser, às vezes acontece um acidente. Não, mas ele mereceu ser eliminado. Já era para ter perdido o primeiro jogo. Um negócio impressionante. Foi. 1-1, saiu no lucro total. 1-1 no primeiro jogo foi lucro total. Falei ontem, falar de novo hoje. Eu acho que o Nova Iguaçu não vai passar do meio campo em nenhum dos 2 jogos do Flamengo. Não vai passar do meio campo. Sabe aquele jogo assim? Não precisa jogar goleiro. Bota um cone, uma lata d'água, uma escadinha lá. Não vai a mesma coisa. Tenha paciência. Então, eu acho que o torcedor tem razão de tá bravo, né? Tá feio o time do Vasco, tá ruim. A produção me mandou aqui os prints vazados do Alexandre Matos, as mensagens dele. Eu vou ler aqui. Vou tentar ler, né? Mas vamos lá. Irmão, deixa eu te esclarecer o processo de uma vez por todas do negócio do André. KKKK. Me enchendo o saco aqui. A 777 permitiu, após o Sforza, contratar um atacante, mas teria que ser sem aquisição. Vieram os nomes, portanto, do Pedro Henrique, Breno Lopes e o André. O André que ele cita é o André Silva, que agora está no São Paulo. Todos enviados imediatamente para avaliação do scout da 777. Pedro Henrique seria o mais em conta, aproximadamente 500 mil euros. É o do Corinthians. Que foi pro Corinthians. Foi pro Corinthians, isso. O Breno Lopes, do Palmeiras, seria obrigação de compra, porém pagamento somente em julho de 25. Ele repetiu aqui, julho de 26. Julho de 25 e julho de 26. Que também enfim, a foto está um pouco distorcida. André, o mais caro e não tinha como vir por empréstimo, teria que ser comprado. Pedro Henrique foi vetado porque tem 33 anos e poucos gols. Breno Lopes porque sempre foi reserva. Também tem poucos gols e acharam caro. Mesmo podendo pagar em 25, só em 2025, os 3 milhões de euros por 8%. O André Silva, pela idade, gostaram, porém, como tinha que comprar, foi vetado pela questão orçamentária. O Lúcio, ele falando do CEO da SAF, que se pronunciou, a gente acabou de acompanhar a declaração do Lúcio, né? CEO da SAF do Vasco. O Lúcio começou a trabalhar para aumentar o orçamento, para que pudéssemos comprar alguém. Passaram 16 dias quando finalmente foi aprovado o aumento de orçamento. Quando aumentou o orçamento em menos de 24 horas, foi enviada a proposta oficial ao Vitória de Guimarães, que foi aceita. Porém, o jogador não quis vir porque queria jogar no São Paulo. Sem tirar nem pôr. Isso foi o que aconteceu. Tudo isso foi mostrado e dito ao Emiliano e Ramon.
ele falando aqui da comissão técnica do Vasco, né? Que entenderam o processo sem nenhum estresse. Não existe nada além disso. E para finalizar de vez, quem disse ao Ramon e Emiliano sobre o Breno Lopes foi diretamente o André Cury, que é sócio e o responsável por trazer o Ramon Dias ao Vasco. Aí a mensagem começa a cortar aqui, não dá para entender muito bem o que escreveu o Alexandre Matos, mas tá aí, os prints vazados do Alexandre Matos numa conversa com um jornalista, enfim, acabou sendo vazado. 777 contratou o X9 também, hein, Mauro? Vazou tudo, pô. O X9 sumiu do Flamengo, a 777 foi lá e contratou o cara, pô. Não é possível o negócio. Vazou tudo, que coisa, hein? Nessa circunstância, por esses prints, e o Vasco falando em quebra de confiança, só por esses prints, dá para apontar uma quebra de confiança, Flávio e Vanderlei, ou vocês acham que não? É um negócio interno. Aí vai ter que avaliar melhor. Ele deu lá como é que a coisa funcionou internamente. Eu não sei se isso é tão trágico. Talvez seja uma informação que não está... Acho que não está dizendo nada de anormal aí. O Mauro falou que isso vem se arrastando há algum tempo. Acho que todo mundo sabia que... Você viu o que ele falou? Entrega os nomes para o setor de análises. Isso acontece. O Corinthians fala todo dia isso aí, que quem contrata é o centro de avaliação, não é isso? Sim. Fala isso? Sim. Então, não fala toda hora aí? Vamos contratar, eu quero contratar o Flávio. Mas o Flávio, ele não faz gol. Tá bom. Então, eu não vi, assim, nada profundo. Né? Eu não sei se alguém lá da empresa entendeu que essa conversa é uma conversa de bastidor muito fechada que não deveria ser de conhecimento público. Não sei, não vi nada assim chocante, né? Tá aí a saída de Alexandre Matos do Vasco da Gama. A gente vai seguir apurando essa história, esse assunto. Alexandre Matos deixando o Vasco. Amanhã tem seleção brasileira. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. Por que eu tô falando, tentando encaixar os dois assuntos? Porque eu vi uma entrevista do Douglas Luiz revelado pelo Vasco, e ele conversou com o Léo Jardim lá na seleção. E o Léo Jardim falou para ele, estamos precisando de algumas contratações, enfim, o Douglas Luiz externou isso numa entrevista agora com a seleção brasileira e também deu o que falar pelos lados do Vasco da Gama, essa necessidade de contratações, de melhorar o elenco visando essa temporada 2024.